Oi pessoal, então hoje a gente já vai para o sexto capítulo e sexto vídeo dessa série aqui do Sabedoria da Transformação. Vamos lá na página 32, capítulo que chama Somos o Tempo. É o livro da Koen Roshi, eu estou comentando um capítulo por semana. E bom, Somos o Tempo, temos algumas coisas para falar primeiro sobre o título, que depois o texto vai em outra direção. Mas esse título, Somos o Tempo, em japonês é Uji. E Koen Roshi pegou para o seu texto emprestado de um capítulo, é o nome de um capítulo do Shobogenzo. O Shobogenzo é a principal obra de Dogen Zenji-sama, que foi o fundador da escola Soto-zen no Japão. Ele viveu de 1200 a 1253. E esse Shobogenzo quer dizer o olho tesouro do verdadeiro Dharma. Esse é o principal livro. E tem 98 capítulos e um deles é esse Uji, que são dois caracteres, ser e tempo. E ele une essas duas coisas formando uma palavra só, que é uma coisa só, dizendo que tempo e ser, o tempo e a existência são uma coisa só. Então que o tempo não é uma coisa girando, que a gente está dentro ou que está fora, que está passando separado da gente, mas que tudo que existe é esse movimento da vida. Eu sou esse tempo, o livro é tempo, esse vídeo é tempo. Tudo que existe é essa eternidade manifesta, eternidade tanto temporal, tudo que existe é infinito para trás e para frente, tudo que existe está interligado com todo o resto, mas também é infinito de espaço, porque como que essas pessoas séculos atrás foram saber isso que Einstein vai falar muito depois, de que tempo e espaço estão interligados, formam um só corpo, uma só vida, e que eu sou esse tempo e espaço. Não é uma coisa separada, passando ali e eu aqui. Não, o próprio movimento da existência sou eu. É tempo, é a mente. Não existe dualidade, é a experiência da completude, da totalidade. Até tem o Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa. É disso que a gente está falando, é saber conhecer essa completude, esse estado de unidade em que nós nos percebemos a própria totalidade do espaço e do tempo. E aí o nosso zazen, a nossa prática, ganha uma outra dimensão. Ele não é uma coisa trivial, banal, não é um hobby e não é só ficar olhando para a minha psique individual, mas é acessar os níveis mais profundos, além do inconsciente coletivo, acessar a natureza da vida, do cosmos, do tempo, do espaço. E como é que há milênios atrás Shakyamuni Buda já ia falar coisas que se assemelham hoje com a física quântica, né? Por exemplo, que nós somos o tempo. Então só o título desse capítulo já é uma grande reflexão, e que nós não estamos separados do tempo, e tempo e espaço são uma coisa só. E dependendo da velocidade que as atividades acontecem, a gente percebe mais rápido ou mais devagar. Mas não estamos falando de duas realidades separadas, é uma só vida, é a nossa vida. Nós somos o tempo é existência. E depois ela vai contar ao longo do texto a história de Tendon Nyojo. Tendon Nyojo foi o professor de Dogen Zenji na China. Então Dogen foi esse personagem que escreveu Shobogenzo, foi o nosso fundador no Japão, viveu de 1200 a 1253, mas ele teve um mestre, um professor chinês chamado Tendon Nyojo. Em chinês eu nunca sei direito, eu acho que é Juxing. E ele percorreu alguns mosteiros na China, não encontrou ninguém com quem tivesse afinidade, estava quase indo embora. Aí ouviu falar desse professor Tendon Nyojo, foi lá estudar com ele, aprendeu a prática intensiva de Zazen, que depois ele levou para o Japão, né, esse formato de sesshin, de horas em silêncio imóvel, olhando a própria mente, acessando níveis de consciência mais profundos, mais sutis, né? E com esse professor ele tem sua experiência mística. Mas como esse professor teve a sua experiência mística, é do que trata esse texto de Koen Roshi. E a história é que ele ainda era muito jovem, ele foi treinar no mosteiro e ele pediu para limpar o banheiro do mosteiro. Mas aí eu vou explicar. Nos mosteiros budistas, quando a gente vira chefe dos noviços, a gente entra na posição mais baixa, que é novício. E aí, quando a gente vira chefe, líder dos noviços,
O nosso cargo, uma das nossas funções passa a ser limpar os banheiros, limpar as latrinas, ou seja, o chefe não é só aquele que dá ordem, mas é aquele que vai limpar a sujeira do grupo, a sujeira dos outros, né? E a sua também. E então uma das funções do chefe é um pouco diferente do que a gente possa pensar sobre puro, impuro, noções de hierarquia, né? Mas esse é o treinamento Zen tradicional. E esse menino pede para ir limpar os banheiros, e também é uma maneira de pedir uma posição, né? Como quem diz, eu tô gostando disso aqui, quero ser chefe, né? Então me deu uma função. E o professor, percebendo isso, fala, tá, eu te deixo limpar os banheiros, mas você tem que me responder. Como é que uma coisa que não se suja pode ser limpa? Uhum. E essa pergunta pega o menino e ele passa mais de ano e não consegue encontrar a resposta. E a pergunta está perguntando sobre o sagrado, sobre a natureza Buda, sobre nós mesmos, sobre o absoluto. Como é que uma coisa imaculada pode ser limpa? Como é que a gente limpa aquilo que nunca se suja? Será que isso tem resposta? Como esse menino pôde responder? E aí, se devotando ao zazen, a atividade, a meditação intensa, diária, muitas horas por dia, ele tem finalmente um satori, que a gente fala, né, uma abertura de consciência, quando a pessoa consegue perceber, na sua percepção consciente, níveis mais, verdades mais profundas sobre a constituição do nosso ser, da nossa própria mente e da realidade, do próprio tempo, do próprio espaço, porque a nossa mente e a nossa consciência não estão separadas das leis da física, e conforme a gente vai olhando para nós mesmos, a gente vai percebendo o que, o que Buda percebeu e que a física quântica vai perceber. Ou seja, a natureza Buda, a natureza desperta da vida, esse movimento de transformação incessante, onde não tem puro e impuro. Então, como é que você limpa essa natureza sagrada? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não limpar, a poeira se assenta, né? E é mais ou menos aquele poema do sexto ancestral, né? Tem uma história no Zen que o monge escreve um poema muito bonito, que fala assim, a mente é como uma moldura e o corpo é uma moldura e a mente é um espelho, você precisa limpar constantemente para que o reflexo apareça límpido. Não está errado. Então a nossa mente, a nossa vida, a nossa prática é essa, as coisas se sujam no sentido relativo e a gente precisa limpá-las para que elas se manifestem com saúde, com brilho, na sua melhor forma possível, assim como elas são, né? Limpas. Mas, por outro lado, numa realidade absoluta, onde tudo é átomo vibrando, onde tudo é natureza, vida, energia cósmica em movimento, não tem sujeira e limpo e sujo. Tudo é essa atividade, né? Então, como que você responde esse koan? E é isso do que está falando, né? Como é que você interpreta esse sagrado? Qual é a sua relação com ele? E ao mesmo tempo limpar é uma coisa básica da prática do Zen. A gente faz muita faxina no Zen, lava muita louça, pilhas de louça, nossa, fica com a mão cortada de tanto lavar louça. No inverno não tem água quente, né? Tem os paninhos, limpa o chão com a mão. Nossa, faz muita faxina mesmo. E é interessante que a gente pode fazer faxina todo dia e pode se perguntar como é que eu limpo algo que nunca se suja, esse imaculado, esse sagrado. E esse homem demorou mais de 1 ano para responder. E às vezes as perguntas são mais simples do que a gente imagina. Aquela coisa, uma criança pode responder como é que você coloca um elefante dentro da geladeira. Para a criança ela vai falar, abre a porta da geladeira e põe o elefante lá dentro. Né? Então, às vezes, indo por essa direção, as coisas ficam mais simples, porque ao mesmo tempo que nada se suja, a gente precisa limpar o altar de Buda, mesmo que ele seja sagrado, e levar o saco de lixo para fora. Mesmo que tudo seja esse sagrado manifesto, a gente tem que ter essa visão que integra o relativo com o absoluto. E não é porque a natureza da vida é imaculada que a gente vai deixar de tomar banho e escovar os dentes. Então esses koans, eles são perguntas que parecem simples, mas que estão falando de coisas muito complexas e muito profundas da nossa mente, da nossa vida, da nossa consciência. E Tendo Nyojo, ele também ficou conhecido por ter um zen, digamos, puro no sentido de focado em zazen, na experiência de sentar
e acessar esses níveis da própria mente. E ele ficou conhecido também uma vez, foi alguém pedir uma palestra para ele, o senhor pode vir lá na corte fazer uma palestra, eu pago 10.000 moedas de ouro para o senhor. Ele falou, tá bom, eu vou, mas você pode me dizer um ensinamento do Zen antes de eu ir? E a pessoa não soube responder, ele não foi, ele rejeitou 10.000 moedas de ouro. Então ele ficou conhecido por ser alguém com um Zen, com uma vontade de prática pura. E dizem que ele tinha, às vezes ele até levantava os hábitos monásticos e mostrava as nádegas com hemorroidas, com muitas feridas, com bolhas pretas, de tanto sentar em meditação. Então, quer dizer, não é porque teve um despertar na sua vida que o serviço está completo. E é alguém que negou 10.000 moedas de ouro se fosse só para falar bobagem, só para aparecer. Então, era alguém que estava realmente devotando a sua vida a penetrar esses níveis de consciência, da gente perceber e poder dizer, eu sou o tempo, eu sou essa coisa que não se suja, eu sou esse imaculado. E ainda assim a gente fazer faxina. Com toda a humildade do mundo, que é como o Koen Roshi termina o texto de um Zenji, um abade superior de Sojiji, o Watanabe Zenji, que limpava o próprio banheiro. Então era o chefe dos chefes dos chefes, né? O CEO da ordem, o Papa, falava, não, o meu banheiro eu limpo, né? E alguém que conseguia acessar todo esse nível de consciência muito elevado. Então, para a gente também fica essa reflexão, que quanto mais profundo, mais nobre e verdadeira a iluminação da pessoa, mais humilde ela fica.